A gente ganhou um time que trabalhou. Nós trabalhamos, nós não paramos nunca. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? O Grenal segue repercutindo com algumas questões que a gente tem que trazer aqui. Afinal, né? O clube divulgou os bastidores da grande vitória colorada no Grenal e que sobrou, né? Recados para o outro lado e também quero falar de alguns posts que repercutiram nas redes sociais. Este vídeo que tem o apoio da Gigante Veículos, teu carro novo tá lá, independente do carro que tu tá procurando no teu momento de vida, eu tenho certeza que a Gigante pode colocar ele na garagem, tá certo? Então aproveita que a segunda-feira, o rescaldo das negociações do final de semana, troca de showroom, tem muitas novidades na Gigante, então já segue eles lá no Instagram, no @giganteveículos. E também, turma, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem o link do WhatsApp, ou seja, você pode entrar em contato com a Gigante, perguntar de algum carro que você esteja procurando ou tá a fim de vender o teu carro, você pode chamar a Gigante também, tá certo? Link, como eu disse na descrição, as imagens da Gigante Veículos lá em Capão da Canoa também estão rodando aí na tela. Vocês viram na chamada aí, né, turma? O presidente Alessandro Barcelos alfinetou, né, o Grêmio após a vitória colorada no Grenal. Eu não diria que foi uma alfinetada, eu diria que foi uma valorização também do que o Inter fez durante a semana. Para a gente contextualizar, e acho que hoje, né, a gente vira a página do Grenal para já pensar no Atlético Mineiro, jogo no próximo sábado lá na Arena MRV, o grande ponto é o seguinte, né? A frase dele é: ganhou o time que jogou melhor e ganhou o time que mais trabalhou durante a semana. Ainda, claro, imagino, dentro da polêmica que surgiu do outro lado, afinal o Grêmio perde para o Atlético Mineiro no meio de semana, dá 4 dias de folga para os jogadores, se reapresenta na segunda-feira sem o técnico Renato Portaluppi. Diferente do Inter, né, que empatou contra o Corinthians num sábado, tem a eleição domingo, ou seja, folga obrigatória para os jogadores, e o Inter volta na quinta-feira pela manhã, ou na quarta, acho que quinta pela manhã, e, enfim, né, já com o Roger na mobilização. Ele falou bastante sobre essa mobilização que o Inter teve na sua entrevista coletiva depois do jogo, né, falando que foi difícil, afinal, o jogo do Corinthians ficou muito para trás, então não tinha como esticar muito a corda para falar de Grenal, para mobilizar os jogadores, para não ficar aquela coisa maçante, né, durante 15 dias, né, e que trabalhou, né, com menos carga, até para dar a possibilidade dos dois lesionados jogarem um Grenal. O Borré começou desde o primeiro minuto e o Fernando que entrou no decorrer da segunda etapa. Então, ficou muito claro, né, que isso incomodou o Inter em dado momento, né, essa questão da falta de mobilização do Grêmio, vamos dizer assim, para o Clássico Grenal, diferente do Inter que estava muito mobilizado. A gente pôde ver isso muito claro nos bastidores que o Inter divulgou ontem. Me recomendo que vocês passem lá no canal do YouTube do Inter e se inscrevam lá também, inclusive, né, para acompanhar esse tipo de conteúdo. O D'Alessandro foi uma figura muito ativa desde o princípio, né, do Grenal, mandando parar o ônibus antes da entrada, né, dele na garagem do estádio Beira-Rio, como costumeiramente acontece em todos os jogos, ali no portão 1. Ele pediu para o motorista parar o ônibus para que os jogadores descessem em meio à torcida e sentissem um pouco o ambiente. Então, o Roger também disse isso na coletiva, né? Que ali começou, daqui a pouco, a se viver um ambiente diferente de Grenal, que o D'Alessandro tem mais do que ninguém, né? O D'Alessandro é o Grenal, o D'Alessandro respira Grenal. O D'Alessandro é esse cara, tem essa aura em torno dele, e a gente sabe que o Grenal não são só 3 pontos. O Grenal é um campeonato à parte, e o Inter tem aí, né, 79 anos de paternidade, venceu os 3 Grenais do ano, que não acontecia desde 98, quando aconteceu apenas um Grenal. Se a gente for voltar mais atrás no tempo, lá em 1974, onde o Inter também ganhou todos os clássicos, então só o Inter conseguiu este feito até um momento na história, e este ano de 2024, então também entra como algo histórico nos Grenais, além, claro, do Inter ganhar os 2 jogos do Campeonato Brasileiro, coisa que há muito tempo não acontecia nem pro Inter e nem pro Grêmio, tá? Então, isso também rendeu, obviamente, né, uma alfinetada do Inter nas redes sociais, né? Logo após o jogo, o Inter colocou, né, o card perguntando se o Grêmio queria o CPF na nota, né? Então, tratando como um freguês. E claro que também, né, outros jogadores também entraram no espírito do Grenal, né? Inclusive ex-jogadores
que não estão mais no Inter, né? O Leandro Damião esteve no estádio e celebrou com a torcida. A gente pôde notar também um post do Igor Gomes, né, zagueiro que foi recentemente negociado com o Al Ahly, né, Shabab dos Emirados Árabes, colocando um caixão, né, com a letra B em azul, né? Tô colocando o post aqui nas redes sociais para vocês. Teve um post também do Abel Hernandes, né, nas redes sociais, dizendo que estava acompanhando o Grenal e que com a vitória do Inter tudo estava normal no Rio Grande do Sul. Não estou exaltando aqui, né, nomes que não estão no Inter. Eu estou dizendo que, de alguma forma, né, os jogadores que passaram por aqui criaram uma identificação, em especial com o Grenal. O Igor Gomes, né, era um cara muito ativo, a gente vê dos bastidores. O Abel Hernandes fez um gol importantíssimo num Grenal em 2020, né, que é uma virada do Inter para quebrar uma série de 12 ou 13 Grenais sem vencer, e o Inter, né, disparava na liderança do Brasileirão 2020 naquele momento. O Depena foi outro jogador que postou que estava acompanhando o Clássico, Luiz Adriano, enfim, muita gente, tá? Mas sobrou corneta de todos os lados. E claro que o que mais está repercutindo nas redes sociais é este frame aqui. Que é justamente, né, do Bernabé entoando um dos cânticos da torcida colorada contra o seu maior rival. Então, tudo isso que eu estou falando, né, sobre identificação, sobre entender o que é o Inter, entender, né, referências. E a gente pode ir lá para o Borré, né, que faz o gol da vitória, imita o Saci, lembra do Renteria, né, seu compatriota, né, que também vestiu a camisa 19, que imitava o Saci nas comemorações de gol, também remetem a outros tempos, né, que o pessoal está buscando, né, essa sinergia com a torcida, essa conexão que é quase imbatível entre time e torcida. E o estádio Beira-Rio em especial, onde o Inter, né, sob o comando do Roger, ainda não perdeu, né? O Inter tem duas derrotas, né, sob o comando do Roger, na estreia contra o Botafogo e para o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Então, dentro de casa, né, o Inter não perde há muito tempo. E a gente sabe que o fator local sempre é algo preponderante para que os times vão longe, né, nessa competição que é o Campeonato Brasileiro. Fechando, né, nosso papo aqui com 5 centavos sobre o Campeonato Brasileiro, terminou, né, com uma vitória do Palmeiras de 5-3 no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Com isso, tá, o Inter permanece na 6ª colocação, mas encurtou a distância para os concorrentes de Libertadores direta. São 2 pontos apenas para o Flamengo, que é o 4º colocado. O Flamengo perdeu o Fla-Flu nessa rodada. São 12 pontos para o Botafogo, para aqueles que são mais otimistas, 11 pontos para o Palmeiras, que é o 2º colocado. Lembrando que o Inter tem um jogo a menos, que é justamente o jogo contra o Flamengo no estádio Beira-Rio no próximo dia 30. Aliás, tá, o Flamengo que é finalista da Copa do Brasil, e isso é uma ótima notícia para nós, porque as finais da Copa do Brasil começam no dia 3 de novembro. E o jogo do Inter contra o Flamengo é no dia 30. Então pode ser que ele preserve, né? O Felipe Luiz preserve jogadores do time titular do Flamengo aqui no Beira-Rio, visando a final da Copa do Brasil, já que o Flamengo está fora da Libertadores. E o Galo, que joga contra o Inter agora no sábado, na quarta-feira recebe o River Plate em Belo Horizonte para tentar encaminhar uma vantagem, né, para o jogo de volta lá em Buenos Aires, que acontece pós-jogo do Inter. Então provavelmente será um time reserva com os 2 próximos adversários do Inter. Não significa vitória, a gente sabe disso, ainda mais falando no grupo do Atlético Mineiro e do Flamengo, que são elencos extremamente qualificados, não tem só o time titular, mas pode ser algo preponderante aí para o Inter, quem sabe de vez entrar na vaga direta da próxima Copa Libertadores em 2025. Não esquece que esse e todos os conteúdos do canal tem o apoio da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Jogue com responsabilidade, casa maior para maiores de 18 anos. Falei em Libertadores, né? Jogos que acontecem na terça-feira. Atlético Mineiro e River jogam, né? A odd do Atlético 2,25, o empate pagando 13, o River 3,60. E também na quarta-feira tem Botafogo e Peñarol. Botafogo 1,40, o empate 4,25, uma vitória do Peñarol pagando 9,50. Peñarol do Diego Aguirre, que pode voltar a uma final depois de muitos anos. Tá certo? Cupom Colar, está 20% de bônus lá no teu primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!